Fala, minha galera, tô chegando com entrevistas. Hoje um momento especial com um grande mestre, com o meu sensei, Leonardo Lara. Mas daqui a pouco eu apresento, Vocês estão vendo que nem eu, nem o Rick estamos com um violão ou com uma guitarra. Alguns imprevistos aconteceram, mas não tem problema, a gente vai fazer a capela. Rick, vamos fazer o tema rapidinho? Bora. 1, 2, 3 e... Toque, sai, entrevistas, toque, sai. Entrevistas, toque, sai. Entrevistas. Mais uma. Toque, sai. Entrevistas, toque, sai. Entrevistas, toque, sai. Entrevistas. Aê, minha galera, é isso. E hoje, com o meu mestre, meu sensei, brabíssimo, 7º dan no judô, presidente da Federação de Judô do Rio de Janeiro, meu mestre Leonardo Lara. E aí, Marcelo? Prazer bem? Demais. Você ia falar um negócio pra mim mesmo? Como é que é o meu lema? Lança que o Marcelo balança. Lança que o meu... mas lança que o Marcelo balança, por quê? Tá complicado aí no meio, dá no papai que a gente resolve aqui, tocando e saindo na diagonal. É isso. Mas, gente. Ó, o Rick não vai poder, não vai participar hoje, vai participar hoje. Daqui a pouco eu chamo o Rick pra fazer uma capela aqui, a gente faz tudo, né, no improviso, porque podcast é isso aí. Mas, mestre, que eu não tenha que cantar. Não, aí não. Você vai só usufruir dessa voz maravilhosa. O Rick é guitarrista hoje do Jorge Versilo, né? Trabalha com o Jorge Versilo há algum tempo, já está nas turnês e tal, mas é um músico extraordinário, tem uma vasta experiência, um cantor sensacional. Você vai ter a oportunidade de usufruir muito desse talento magnífico do Rick. Legal. Mas, mestre, só falando desse contexto aí do lança que o Marcelo balança, isso aí acontecia na faculdade, né? Mais na faculdade. Eu brincava com a rapaziada que ficava brigando no meio. Eu falei, meu irmão, tá complicado aí, dá no Marcelo e tal, lança que o Marcelo balança. Aí eu falei isso num jogo em que eu fui com o pessoal do judô. Pô, mas aí com judô, né, Lara? Não dá, cara. E ali no meio do judô tem alguns dos piores jogadores de futebol que a gente já viu, né? E aí o Marcelo jogando bola com a gente lá no judô é o Maradona, né? Oh, foi brincadeira. Eu lembro do Togashi correndo atrás de mim. Togashi, um japonesão enorme, cara. Ele ficava, eu vou te pegar. Mas também quando eu cheguei na academia, no dia seguinte, meu irmão, ele passou o rodo. Mas, mestre, vamos lá, vamos começar essa brincadeira aqui. É um bate-papo informal, a gente é muito amigo há muito tempo, mas é muito importante a gente ter também passar por momentos legais, bem-humorados, mas falar sério sobre o nosso esporte, que também é meu esporte, né? Além de eu trabalhar com futebol, eu amo judô desde sempre, sou praticante de judô, estou no módulo para pegar a faixa preta de judô esse ano, graças a ele, porque perturbou ali, não, tem que voltar. Vamos falar de você também um pouquinho, antes da gente chegar na federação, nas coisas mais importantes que o judô carioca, do judô estadual do Rio de Janeiro precisa, já que o mestre é presidente da Federação de Judô. Lara, como é que foi o teu início no judô? O que te levou a ter esse caminho suave? Caminho suave é a tradução de judô. Exatamente. Bom, pessoal, o judô foi uma coisa que mudou minha vida, né? Com certeza. Mas eu não procurei o judô por conta própria, né? Eu era criança, pequeno, e a minha mãe, ela era professora, né, de colégio, professora de inglês, e a minha mãe identificava em mim uma criança muito tímida, né? Era um garoto muito franzino, muito tímido, e a minha mãe, como educadora, ela viu que o judô poderia ser uma saída, né, para que eu melhorasse essa questão minha de autoestima, né, acabar um pouquinho com a timidez através da autoconfiança, né? Então, na verdade, eu entrei no judô por esse motivo, né? Mas eu tenho uma memória na minha cabeça desse primeiro dia que eu fiz judô, né? Que foi talvez um dos dias mais importantes no judô para mim, porque foi o dia que eu tive a coragem lá de começar, né? Por isso que a gente diz muito que talvez uma das faixas mais importantes, se não a mais importante, seja a faixa branca. Com certeza. Que é aquela que você tem coragem de usar para começar. É verdade. Mas no meu caso, eu era criança na época, né? E aí eu lembro que minha mãe foi me buscar na saída da aula de judô e falou, e aí, Leonardo, você gostou? Eu falei, mãe, eu adorei, nunca mais eu vou sair disso. Né? Foi a frase que eu falei para ela. Faixinha branca, pequeno, e tô aqui até hoje, entendeu? De lá para cá, quanto tempo? Desse dia aí? Olha, cara, desse dia eu vou ter até que fazer um cálculo, mas tem
Tem bem mais de 40 anos. Olha isso. Né? E porque assim, só de faixa preta, eu tenho 36 anos, né? Você pegou com 17 anos a faixa preta? Eu peguei com 17 anos em 1990, né? Caramba, cara, muito legal. Quem foram os seus mestres, as pessoas que te inspiraram a ter segmento? Porque sempre, isso é muito importante também, né? A gente sempre segue alguém que nos passa uma mensagem bacana, essa vertente de levantou, tem que cair, essa estrutura de personalidade, de seguir e continuar. Porque muita gente desiste na branca. Exatamente. E aí, por isso que ela é tão importante, né? Exatamente. Você tem que mudar de cor, Exatamente. você tem que ir crescendo. Na verdade, uma coisa que eu tenho que lembrar de alguns professores que foram importantes para mim, porque dentro do próprio sistema educacional no Brasil, não se valoriza muito quem está na base, né? Que na escola é o professor que ensina a criança a ler, a escrever. E em qualquer desporto, e o judô não é diferente, o professor que dá a base, ele tem um papel fundamental, primordial, né? Porque como é que você chega no alto de uma pirâmide se você tiver uma base fraca, né? Então, os professores, às vezes, que trabalham na base, são um pouco desvalorizados até dentro da sociedade, porque a sociedade ela gosta de ver aquele professor, aquele treinador, aquele atleta que está lá na Olimpíada ganhando a medalha, mas a pessoa não conhece como isso começou, quem deu a base para esse atleta estar ali. Trabalhar com quem já está formado é muito mais fácil do que formar alguém. Exatamente, exatamente. E aí, cara, dentro da minha formação no judô, tive professores na minha época de iniciante muito importante, que foi o professor Jair Hilário, professor Zeca Brandão, né, que hoje... O professor Jair Hilário já é falecido. O professor Zeca Brandão é um fisioterapeuta, hoje é conhecido, né? E o Zeca, inclusive, foi o responsável por detectar que eu tinha algum talento para o judô e daí me levar para um clube maior, né? Tive professores importantes também, professor Valdomiro Lins, que lapidou muito a minha parte técnica, Sensei Leopoldo De Luca, um dos professores mais famosos aí da história do judô brasileiro, já falecido também, na minha adolescência, né? Muitos ensinamentos. E o professor principal, que foi meu formador, foi o Sensei Jonas Venturi, que hoje está com 83 anos, né? Não atua mais no judô. E o Sensei Venturi foi, inclusive, o sensei que me formou faixa preta, né? Pô. Então, me ensinou a dar aula, né? A ser professor. E além de todo o conhecimento técnico, ter sido meu treinador quando eu competia garoto, né? E foi acima de tudo, um ídolo, né? E um orientador para mim, né? Um exemplo a ser seguido. Pô, bacana, Lara. E assim, muito pouca gente sabe que todo mundo acha, cheguei na faixa preta. Chegou na faixa preta, na realidade, e eu estou buscando isso há muitos anos, porque trabalhei em outras áreas e nunca desisti do judô, e estou agora com 59 anos indo buscar essa faixa preta, mas quando a gente chega na faixa preta, a gente terminou uma etapa, exatamente uma etapa. É a primeira etapa da base do conhecimento do judô. E tem muito mais coisa para aprender na frente. E você está no 7º Dan, ou seja, quando você chega na faixa preta, você é Shodan, né? Você é o primeiro Dan, digamos. E depois tem Nidan, e assim, Nia 2 em japonês, enfim. E ele está no 7º Dan. Não é pouca coisa, gente, é muita coisa. Fala um pouco dessa jornada e o que te motivou e o que te motiva até hoje a continuar buscando esse conhecimento, porque a cada Dan você tem novas experiências, novos katais, novos ensinamentos, novos aprendizados, perdão. Sim, isso aí que você falou é uma coisa muito importante, né? Você tem esse conhecimento por ser um praticante de judô também, né? Mas, por exemplo, há pouco tempo atrás, a mãe de um aluno que estava querendo sair do judô falou comigo assim, poxa, professor, estou chateada, porque eu não queria que ele saísse, eu queria pelo menos que ele chegasse no final. Aí eu olhei para ela e falei assim, poxa, hoje você vai me ensinar alguma coisa aqui. Ela, não, mas por quê? Eu falei, porque eu queria que você me dissesse qual é o final. Porque até hoje eu não aprendi aonde é o final do aprendizado no judô, né? Então, na verdade, quando você atinge a faixa preta, você está apto a começar a aprender o judô,
né? Então, até então, você vem aprendendo o judô no Kihon, que é o básico do judô, né? Algumas pessoas gostam de ser atletas, outras não, porque o judô é para todo mundo, não é só para quem é atleta. Compete. Exatamente. Então, o que acontece? Você chega no primeiro dan. Só que o próprio mestre Jigoro Kano, para quem não sabe, né, o Jigoro Kano, o professor Jigoro Kano foi o criador do judô, né, lá no Japão, né? E o professor Jigoro Kano, ele já dizia, né, que quando verificares com tristeza... Eu ia te perguntar, ia te pedir essa frase. Isso. Essa frase é maravilhosa. É isso. Repete, por gentileza. Quando verificares com tristeza que não sabes nada, terás feito seu primeiro grande aprendizado. Ou seja, você imagina se eu tivesse parado o judô quando eu peguei a faixa preta em 1990 com 17 anos. O que eu saberia hoje? Nada. Né? Nada. Então, a gente vai evoluindo dentro do aprendizado do judô, da parte técnica, sim, mas eu acho que todo graduado ele tem que se preocupar também em evoluir na parte comportamental, porque a pior coisa que a gente vê no judô e na vida é a pessoa que tem um discurso muito bonito, mas na hora de viver age de forma que não é condizente com aquele discurso que ele tem. E, infelizmente, até dentro do judô mesmo, a gente conhece pessoas assim. Então, eu acho que ao longo desses últimos 36 anos da minha vida, né, eu aprendi muito, não só na parte técnica, mas como professor, né, como gestor, né, me especializando cada vez mais, tendo a humildade de querer buscar mais aprendizagem, né? Então, assim... Estimular também a todo mundo a querer isso. Né? Exatamente. Isso é muito importante em você. Exatamente. Eu não estou aqui à toa, né? Com 59 anos tentando buscar a preta ainda. E talvez, Marcelo, isso tenha a ver o seguinte, eu sei o que o judô fez por mim, pela minha personalidade, pela pessoa que eu sou. E talvez eu tenha vontade de ver que o judô faça isso também para as outras pessoas. E aí, por isso essa minha insistência com todo mundo, né? E o judô é pra vida, né, cara? É pra vida. Você já falou sobre algumas coisas que essa pergunta contempla. O que o judô ensina que vai além da luta? Eu vejo que o judô, né, é uma metáfora aí da vida, né? Então, muita coisa, ou quase tudo que se aprende no judô, você leva para sua vida. Como, por exemplo, a filosofia técnica do judô do ceder para vencer, né? Ceder para vencer não é só uma questão de força, né? É uma questão de deixar passar, né? Então, muitas vezes eu estou contrariado numa situação na minha vida, mas eu tenho que entender que o embate naquele momento não é o mais importante. Talvez, não é o mais inteligente. Não é o mais inteligente. Talvez eu tenha que ceder para que eu possa vencer mais à frente. Sim, sim. Né? E fundamental do judô é a questão de você cair e se levantar. Porque ninguém passa pela vida sem levar quedas, né? É verdade. A gente leva muito mais quedas do que... Exatamente. O que importa é que a gente não deve contar quantas vezes a gente cai, e sim quantas vezes a gente levanta. Né? Isso é muito legal. Então, eu acho que o judô ensina isso. E eu, dentro da minha vida, né, eu fora do dojo, eu tento usar isso em tudo na minha vida, né? E por que você acha que tem tanto... a gente tem tão poucos programas sociais... A gente tem bastante programas sociais no Brasil, enfim. Mas por que tão poucos no judô? Por que a gente não por que os governos... Eu não quero entrar na parte política, de A ou B, isso não importa aqui. Mas, de uma maneira geral, o judô teria uma função muito mais educativa para a sociedade se ele fosse mais inteligentemente usufruído por quem assina projetos sociais. Sim. Por que você acha que tão poucos projetos acontecem no judô? Cara, eu tive no Japão em 2017 fazendo uma imersão num projeto patrocinado pelo governo japonês chamado Sport for Tomorrow, né? Então, eu fui para fazer um estudo, eu e mais 7 professores do Brasil, eu era o único daqui do estado do Rio de Janeiro, e nós fomos fazer um estudo de como funcionava o judô
dentro do sistema educacional japonês, né? Então, qual é a nossa ideia? O judô, ele deveria, né, estar dentro das escolas. Sim, como eu faço na minha. Exatamente. O judô deveria estar dentro das De forma escolas. imposta. Isso. Não é curricular, não é tradicionalmente curricular. Ele pode ser utilizado, mas eu exijo que qualquer diretora que eu trabalho, peço, perturbo para que tenha. Parece que a gente é insistente ou quer disputar com outras modalidades esse espaço, mas, na verdade, o judô, ele é uma arte marcial, né? Não deixa de ser uma arte marcial, claro, né? Alguns professores até dizem que o judô não é arte marcial. Eu acho que o judô tem um lado, sim, de arte marcial, mas o judô, acima de tudo, ele é um método de educação. E toda vez que eu vou em alguma reunião com um poder público, com algum político, algum secretário, ou de esporte, ou de educação, não importa, em qualquer lugar, eu tenho sempre um discurso que é o seguinte: vamos usar o judô para auxiliar no processo de educação dessas crianças. Se vai sair atleta ou não, isso é uma consequência, mas não é o principal objetivo. Vamos usar o judô como uma ferramenta de transformação, porque toda vez que eu dou um kimono para uma criança, eu estou tirando um fuzil da mão dela lá na frente. Verdade. Entendeu? Principalmente se for no contraturno escolar. Exatamente. Né? Então, ocupação do tempo livre. Agora, obviamente, que nem todos os gestores têm a vivência, ou quase nenhum tem a vivência que eu tenho no judô, e que vê a transformação que o judô causa na vida e na personalidade do ser humano. Claro. Então, muitas vezes o judô ele concorre com outras modalidades, não só de luta, né? Mas com outras modalidades, e muitas vezes ele não consegue o espaço que poderia ter para que ajudasse a promover essa transformação na sociedade, porque se você falar para mim, classifica o judô como uma palavra, qual palavra você escolheria? Não pode ser uma frase, tem que ser uma palavra. Eu diria que é disciplina. Disciplina. Se você tiver disciplina, você vai usar a disciplina para a sua vida. Não é só para lutar ou na hora que você está na aula. Vou te fazer uma pergunta difícil dentro disso que você está falando, porque eu tenho certeza que, eu sei, sou teu aluno, você pratica isso. Mas você acha que alguns professores hoje, não diria a maioria, acho que a maioria ainda tem esse lado da disciplina, esse lado de trazer o cidadão para o melhor que ele possa fazer para a sociedade. Mas você acha que o judô ainda forma, de uma maneira macro, cidadãos, né? Ou você acha que alguns professores estão muito mais voltados para a competitividade, sem pensar um pouco nessa linha de raciocínio que o judô, dentro do que o Jigoro Kano traçava, ele nos permeia, né? Ele nos exige que seja feito. Alguns professores fugiram dessa linha? Olha, eu atualmente estou na presidência da Federação de Judô do Estado do Rio. E eu fui um cara criado no meio de competição, fui diretor técnico muitos anos, né? Formei vários atletas campeões. Então, assim, a competição, ganhar medalha, é muito importante. Também, a competição, hoje, ela muda a vida de um jovem. Sim. Se ele tiver êxito, claro, e ele conseguir os apoios hoje de patrocínio, como um Bolsa Atleta. Então, a competição ela também pode transformar. Mas eu converso muito, desde a minha época de diretor técnico, com a nova geração de professores que já cresceram dentro desse sistema que, na minha época de garoto, não existia. Né? E pedindo a eles que podem sim treinar os atletas, devem treinar, devem qualificar para cada vez conseguirem melhores resultados, mas que a gente não pode ter a vitória a qualquer custo. Que a gente precisa sim defender os nossos valores, a nossa filosofia, né? Inclusive falo para os treinadores a questão até do comportamento que nós como treinadores temos que ter, porque eu não posso ter um péssimo comportamento numa beira de área de luta e no dia seguinte eu estar na minha academia querendo ser chamado de sensei, sendo respeitado por todo mundo.
se quando eu tô na competição eu não respeito ninguém. E aí cai de novo. Acaba xingando a arbitragem, acaba brigando com o atleta Exatamente. da outra agremiação, exatamente. briga com o treinador da outra. Eu acho que quando você se sente prejudicado, você tem todo o direito de expor a situação, de querer buscar o que você pode para sanar aquele problema. Mas eu perco o meu direito a partir do momento que eu me torno uma pessoa agressiva, né? E que ajo de uma forma que não é consistente, condizente, principalmente, com a filosofia que a gente prega, né? Porque judô é um desporto, é o esporte mais vitorioso do Brasil. A gente vai chegar lá, né? Falando das medalhas, dos medalhistas e tal. É um método de educação. Então, conselho que eu daria aí para os professores da nova geração, né? Seria que se preocupe sim em formar campeões, né? Isso pode ser um diferencial, mas nunca coloque isso acima da filosofia do judô. Perfeito. As coisas têm que caminhar juntas, entendeu? Perfeito. Maravilha. Lara, fala um pouco sobre a evolução das competições, né? Do que acontecia no passado para hoje. Um número de atletas muito maior. Eu tenho acompanhado mais esse ano em função do módulo, da gente ter que participar como oficial técnico. E realmente a competição do final de semana passado foi o super estadual. A gente teve lutas de 7h30. A gente chegou lá 7h30 da manhã em alguns dias e saiu 10h30 da noite, 10 horas da noite. 3 dias seguidos. Teve o campeonato de Catar também. Na sexta-feira começou um pouco mais cedo, mas sábado e domingo, fundamentalmente, com muitas lutas, com todas as categorias participando, um número imenso de agremiações. Isso não acontecia no passado e nem com o apoio que está tendo hoje. Fala um pouco sobre isso, sobre o momento competitivo. Já entrando um pouquinho nesse teu momento presidente, nesse teu momento gestor. Na verdade, eu estou desde criança na Federação de Judô. Já fui todos os cargos, né? Desde criança, quando comecei vindo como competidor, né? E antigamente, uma competição de judô tinha, você pegar aí há 20 anos atrás, né? Uma competição de judô tinha no máximo 400 atletas aqui do circuito estadual e ela era feita no ginásio de qualquer clube que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Tinha o ginásio da Hebraica, o Clube Municipal, né, o ginásio do Flamengo. E hoje, nenhuma competição da Federação de Judô cabe nesses ginásios. O judô cresceu muito. E o judô ele tem um rigor do tamanho da área, né? A gente tem uma área grande, né? Para seguir a regra oficial, que é o que nós fazemos por ser a Federação do Estado do Rio. Então, a gente faz uma competição de 6, 8 áreas, não vai caber num ginásio pequeno. Então, assim, a gente cresceu muito. E com esse crescimento, o custo também é muito alto do evento, né? E, como você citou aí, o super estadual... Aliás, mandar um abraço para o Sensei Diogo também, que é o responsável pela galera dos oficiais técnicos, né? Um abraço para ele, está sempre ajudando a todo mundo lá. É isso aí. E então o que acontece? A gente hoje tem um custo muito alto, porque você fazer um evento dentro das arenas que existem hoje, né, não é um evento barato, não se torna um evento barato. Então a gente tem muito atleta e a gente queria fazer um evento diferenciado. Então nós buscamos o apoio aí da Secretaria Estadual de Esporte, né, através do secretário Rodrigo Scorcelli. Sim. Tivemos também o apoio aí do deputado estadual Rafael Pisciani, que é o secretário estadual anterior, né? A Light patrocinando, né? Isso, e aí através da lei do incentivo ao esporte, nós conseguimos esse recurso através da Light, né, que patrocinou o evento. E aí criamos o super estadual. E é bom a gente frisar aqui que... Lara não está falando isso e eu também não estou permitindo que ele fale isso no nosso programa para chamar atenção política para nada. Mas quem apoiou a Federação de Judô foram essas pessoas. Então Exatamente. É muito importante a gente frisar isso. Quem apoia merece apoio mesmo, merece aplausos, porque o judô precisava desse apoio e a empresa fez isso e esses políticos também auxiliaram a federação. É nesse sentido que ele está passando essa informação. Exatamente. Porque
A gente é muito procurado, assim, com promessas. E aí, promessas a gente não vai citar. Exatamente. Né? A gente cita, sim, quem ajuda. Sim, né? claro. Quem ajuda. Então, nós fizemos o projeto do Superestadual. E por que o nome Superestadual, que nunca aconteceu na história da nossa federação? Porque a gente resolveu colocar dentro de um mesmo final de semana todos os campeonatos estaduais que existem, que é o campeonato estadual individual, o campeonato estadual por equipe, o campeonato estadual de kata e o campeonato estadual absoluto, juntando todos os pesos. Só contextualiza, Lara, por gentileza, Sensei Lara, o que é kata para as pessoas que não têm tanta... Ah, sim. É importante a gente falar, depois a gente dá segmento. É importante a gente... Falando o português, assim, para quem não é do judô, né, o individual, equipe, são lutas, né? São lutas, combates. De todas as categorias, desde sub-13. Desde sub-13. Que a gente chama de shiai, né? É a luta na competição. Sim. O kata, ele é uma forma, né? Então, o kata, ele representa toda a parte técnica e conceitual do judô, onde a gente faz uma apresentação técnica, né? Existem, dentro da competição, 5 katas, né? Que a gente consegue fazer até a nível de competição, mas essa competição não é uma pessoa lutando contra outra. É uma demonstração. É uma demonstração técnica de uma dupla de kata. Então, o kata ele é feito em dupla, né? E é diferente, por exemplo, o karatê tem kata também, mas o kata é individual, né? O judô é uma dupla fazendo kata e faz uma apresentação técnica. E né? são detalhes muito, muito difíceis de serem executados. Então, há que se ter muito treinamento para que as técnicas sejam muito bem feitas, muito bem executadas, tenham um tempo certo, tenham uma metragem certa para cada ação técnica, né? Então é importante só para a galera ficar sabendo, depois quem quiser pesquisar aí um pouquinho nas redes, né? No YouTube também tem muita coisa sobre kata. Mas vamos seguir, Lara. Vamos lá. E aí, você tem... Eu queria te fazer uma outra pergunta aqui dentro desse tema, que é a diferença do judô antigo para o judô atual. Em questão de regra, em questão de treinamento, em questão de... hoje, só não gosta de força quem é fraco. Outro dia você falou isso para a gente, e é verdade, né? Então, hoje a gente tem um judô que permite mais que os atletas... A gente tem mais recursos também, com novos treinamentos, novas metodologias para que os atletas fiquem mais fortes. Mas a técnica continua sendo fundamental. Sem técnica, eu acho que é muito difícil de um atleta superar isso tudo. Queria que você fizesse uma explanação sobre isso. Você que é treinador também há tanto tempo, que desenvolve um trabalho com atletas de alto rendimento, fala um pouco sobre como era o judô antigo, né? Como era o treinamento antigo e como está o treinamento hoje para que um atleta consiga chegar num altíssimo nível. Na verdade, Marcelo, hoje a gente tem... O judô evoluiu, né? Assim como a ciência do esporte evoluiu. Né? A ciência do esporte talvez seja uma das ciências que mais evoluem. Né? Então, o judô ele evoluiu muito nessa questão de pesquisa, nessa questão de estudo, né? De fisiologia, de treinamento de força, né? Então, hoje, a própria Confederação Brasileira de Judô tem uma equipe multidisciplinar, com grandes profissionais que acompanham a seleção brasileira, né? Então, os atletas hoje da seleção brasileira, por exemplo, têm todos os recursos necessários, né, para chegarem lá da forma que estão, né, liderando lá os rankings e buscando sempre medalhas aí para nós no Brasil. Mas, então, a gente fazendo um comparativo, o que a gente vê muito hoje é que, por exemplo, o atleta hoje em dia, ele é um atleta que tem uma tecnologia, né, à disposição muito maior, uma ciência do esporte muito maior que faça ele hoje ser um cara mais forte fisicamente, né, um cara que consiga treinar num volume maior por mais tempo. Né? A gente, quando esteve no Japão, observou
o volume que os atletas de judô do Japão treinam, né? Eles treinam num volume muito alto, né? Volume, por exemplo, a quantidade de treinos que ele faz num dia. Então, os atletas hoje têm essa preocupação física muito maior do que existia no passado, né? No passado, às vezes, o atleta não tinha acesso a tanta tecnologia como tem hoje, a tanta informação. Hoje a gente vive num mundo muito com informação. Sabe o detalhe do teu adversário também com mais Hoje, facilidade, os né? clubes, a própria Confederação Brasileira tem um recurso maior onde pode investir nesses atletas. No passado, naquela... Existe como no, sem querer te interromper, Lara, existe como no futebol o analista de desempenho tem uma pessoa que existe? Existe, sim. Nos grandes clubes, na seleção brasileira, tem a análise de desempenho. Quando um atleta da seleção brasileira entra para lutar, Ele já está ele mapeado. já sabe tudo que que o adversário vai fazer, né? A quantidade de golpes que ele faz, e se ele entra mais para a direita, para a esquerda, e N outras coisas, o nível de condicionamento físico do adversário, então, para saber o momento que ele pode acelerar mais a luta ou não. Legal. Então, assim, hoje realmente é muito profissional. E na questão emocional também tem esse recurso? Também. Esse Tem trabalho de inteligência emocional, a parte de psicologia e tal. Exatamente. E aí, quando você vê aquela geração que começou a levar o judô do Brasil para fora, né, que é aquela geração dos anos 80, que culminou com a medalha de ouro do nosso grande campeão Aurélio Miguel. Nós vamos falar dele já. Em 88, né? Essa geração era uma geração Seul, que né? ela bancava as viagens, às vezes, do próprio bolso, né? É uma geração que buscava cada um individualmente os seus apoios, entendeu? Então, realmente, nesse aspecto, hoje há uma evolução muito grande. O Brasil vem acompanhando isso e a seleção brasileira, com certeza, está aí entre as seleções de judô mais importantes, com resultados mais expressivos no mundo, né? Legal. E agora, uma coisa que me incomoda muito, agora nem tanto mais, mas já me incomodou num determinado período, que eles tiraram o Yuko, tiraram o Koká não existe mais, e aí o judô ficou um pouco difícil da galera em casa entender, porque como eu trabalhei em televisão há muito tempo e trabalhei comentando, eu sempre disse para todo mundo, o mais importante é fazer com que as pessoas em casa tenham entretenimento e possam entender, né, do que está acontecendo ali. Então, como é que você vai explicar, por exemplo, é mais fácil explicar que existe um Koká, o desequilíbrio não foi tão bom, ele caiu ali de bumbum no chão e tal, então não pode ser uma pontuação maior, mas tem aquela pontuação ali. E aí tiraram. Aí daqui a pouco uma queda que seria um Yuko também tiraram. Aí tem que ser um Vazari, que é uma técnica que você aplica, que o golpe é quase perfeito, mas também não é perfeito para ser o Ippon. Isso você não acha que prejudicou um pouco e agora está melhorando? Como é que você vê essa mudança de regras tão constantes? E em determinados, obviamente, como tudo evolui, a gente também tem que evoluir, até pelo tempo da televisão, até por ter entretenimento mesmo. Mas o que seria o ideal para você, Lara? O que acontece? Vou até te confessar uma coisa. Dar aula de judô, quando você vai dar... Não é aula para iniciante, mas, por exemplo, você vai dar uma aula ou um treino para o garoto que quer começar a competir, a cada ano vai ficando mais difícil para o professor. E também é ruim para a popularidade do esporte. Sim. Porque o que acontece? Todo mundo... Atirar a catada de perna também. Exatamente. Lá atrás, Todo mundo sabe a regra do futebol. Quando o futebol faz uma mudança de regra, ele faz uma adaptação e fica depois décadas, às vezes, com aquela regra. O judô... nos últimos Jogos Olímpicos, eu fiquei recebendo telefonema das pessoas me perguntando o que tinha acontecido, pessoas que não são do judô, que não estavam mais querendo ver a competição de judô nas Olimpíadas porque não entendia nada da regra. E a gente que dá aula, às vezes, tem que voltar lá, estudar de novo a arbitragem para entender as mudanças, né? A questão da catada de perna, né? Eu entendi lá no passado por que tiraram, né? Então, assim, a desculpa de ter tirado a catada de perna
era porque estava se assemelhando muito à luta, por exemplo, de wrestling. Wrestling, sim. Né? E são dois esportes dentro do programa olímpico. A gente tinha, por exemplo, o Morotegari, que é chamado no jiu-jitsu de baiana. Quando você puxa uma das pernas, botando a mão na coxa, ali perto do joelho, é o Kushikitaoshi, né? E o Kibitsu Gaeshi, Kibitsu é calcanhar. Você puxava pelo calcanhar ali. E a gente teve João Derli, por exemplo, um campeão olímpico nosso, que fazia muito esse tipo de catada, né? Então, coisas que poderiam gerar mais entretenimento, isso aí foi tirado. Então, são técnicas que eram muito importantes, a gente estuda até hoje, a gente é obrigado até no módulo a estudar. São técnicas do São judô. técnicas do judô que não são mais validadas nas lutas oficiais, né? Nas Olimpíadas, nos campeonatos mundiais e nos campeonatos também regionais, nacionais, enfim. Só para contextualizar aqui. Exatamente. Então, assim... e às vezes o que pontuava ano passado não pontua esse ano. O que era falta num ano não é falta no outro. Então, assim, até para o pessoal entender, a Federação do Rio, a Confederação Brasileira de Judô, não tem nada a ver com isso. A regra ela é mudada pela Federação Internacional de Judô. Né? Mas tem dedo dos japoneses nisso aí, Lara? Não, hoje a Federação Internacional de Judô, ela não é gerida por nenhum japonês, entendeu? Mas é inegável porque, assim, judô, essas técnicas que você falou, elas pertencem ao judô. Sim. Né? E o judô, ele tem algumas escolas, né? O judô brasileiro, por exemplo, a raiz do judô brasileiro é o judô japonês. Sim. Né? Por conta da imigração japonesa aqui para o Brasil, a gente tem um judô muito técnico aqui no Brasil e a nossa escola é uma escola que tem muito a ver com a escola japonesa. Né? Mas a gente tem algumas escolas de judô aí pelo leste europeu e tudo que não sofreram a influência do judô japonês, eles sofreram a influência, na verdade, de outras modalidades da região deles. Sambo. Exatamente, né? Então, na Mongólia tem, por exemplo, o sumô mongol, né? Então, eles sofreram a influência dessas lutas e tinha também um momento que esses atletas não queriam mais também segurar no judogi, né? Eles queriam... Ir direto na perna. Ir direto para a perna. Então, assim, eu acho Geórgia também, né? Exatamente. A gente podia fazer poderia ter um meio termo, entendeu? Agora, eu nunca gostei realmente, assim, uma opinião minha, pessoal, tá? Não quero dizer que eu sou dono da verdade de maneira nenhuma, mas é uma opinião minha. Eu não gostei da retirada de técnicas do judô, entendeu? A regra a gente até se adapta, mas quando você vai tirando as técnicas do judô... Você tira possibilidades, exatamente. Né? Você tira entretenimento. Exatamente. A luta fica um pouco... Naquele tempo, naquele momento inicial, ficou um pouco mais difícil da gente ver quedas... Depois o pessoal foi treinando, foi se adaptando. Claro que as coisas vão mudando. A gente consegue ver lutas sensacionais, com golpes maravilhosos, mas realmente... por um tempo ficou um pouco mais travado. Com certeza. Vamos lá, Lara. Falando um pouco sobre o Brasil no cenário mundial. Aí a gente tem que falar de Aurélio Miguel, de Rogério Sampaio, de Sara Menezes, de Rafaela Silva, de João Derli. Fala um pouco desses craques, desses fenômenos do judô e de outros tantos que chegaram muito perto de serem medalhistas e têm uma importância muito, muito grande para a sequência do judô brasileiro. Temos lá atrás atletas como Carmona, enfim. Fala um pouco sobre isso, sobre o Ishii, né? O nosso primeiro medalhista. Né? O judô, ele é diferenciado, né? Assim, no que diz respeito aí aos nossos, falando de competição, dos nossos medalhistas, todos, sem exceção, esses judocas que você falou aí, são judocas fantásticos, entendeu? E a imagem deles, né, vitoriosa, ela foi e é fundamental para o desenvolvimento do judô. Nesse final de semana, eu estive lá no Super Estadual com 2 medalhistas olímpicos, né? O Flávio Canto esteve lá depois, né? A gente estava falando dele no sábado e ele apareceu no domingo. Eu estive lá no sábado com a nossa campeã olímpica, a Rafaela Silva, e eu pedi para ela, inclusive, que fizesse um discurso na abertura, porque a presença dela motiva as crianças, mostra que é possível você atingir os teus objetivos. E aí dentro daquilo que a gente falou agora há pouco, né? Sobre o lado social, né? Dentro da dificuldade dela,
né? E aí no domingo a gente recebeu o Flávio Canto, que foi o primeiro medalhista aqui do estado do Rio de Janeiro. Que desenvolve um trabalho social maravilhoso trabalho social também. muito legal, que é o Instituto Reação. Reação. Né? E, cara, por exemplo, você citando outros atletas mais antigos, o nosso primeiro campeão olímpico, o Aurélio Miguel, tive uma oportunidade de viajar com ele ano passado e a gente foi conversando muito, né? Pô, o Aurélio Miguel, cara, ele foi um cara que fez as coisas de iniciativa dele, bancou do próprio bolso um intercâmbio na Europa, né? Então, ele foi quase que um cavaleiro solitário aí dentro de algumas... Uma personalidade incrível, não queria Dentro de perder de algumas nada. Eu vou ganhar de todo buscas. mundo. Outro dia eu vi um Exatamente. programa, um podcast, É. que o Sensei Celso, que também foi meu sensei. Celção. Celção, meu Celção. grande amigo que trabalhava com o Marcão e Foi. trabalhou muito tempo com o Losso Celção também. foi um grande peso Grandes pesado aqui do mestres Rio. aí. Ele falou sobre o Aurélio, né? Que o Aurélio era um cara extremamente determinado e conseguiu na marra. Aquilo que você estava falando agora. Hoje, o que seria o Aurélio Miguel hoje? Ele seria pentacampeão do mundo. Exatamente. Porque com mais competições, com mais recursos. Você imagina se o Aurélio... O próprio Celso também, né? O Aurélio, o Carmona... tivessem o Carmona... Esse apoio todo. O Carmona é um Era um dos monstro. atletas mais técnicos que a gente já viu aqui no Brasil. Como é que seria o Carmona, o Aurélio Miguel, se eles tivessem todos os recursos que existem Que hoje? tem hoje, é E verdade. aí a gente cai de novo naquela tua pergunta da diferença de Sim, gerações, sim, entendeu? sim. Então é mais ou menos isso. Os caras são samurais mesmo, né? São, com certeza. E eles abriram um caminho para essa garotada de hoje, né? Falando desses caras que competiram muito, Lara, e você também teve o teu lado competidor, que é forte em você, isso te transformou num sensei de treinamento também, além de formar pessoas. Como a competição modificou a tua personalidade? Na verdade, cara, eu escuto todo dia uma pergunta, né? Eu trabalho com criança também e me perguntam assim: competição é bom para criança? Depende, né? Depende. Eu não vou aqui ser taxativo. Depende. Se a criança quiser competir, a gente vai incentivando. Não pode ser obrigado, né? Não é bom a criança que não quer competir você obrigar, porque isso gera traumas, né? Porque a competição, você tem que ter o entendimento de que você tá lá para ganhar de qualquer jeito. Porque se eu perder, eu ganhei em aprendizado, né? Então, alguma coisa eu vou ganhar na competição. Alguma coisa eu vou tirar daquilo. Exatamente. Então, pode ser que eu não ganhe medalha hoje, mas eu vou ter um grande aprendizado hoje, né? Pode ser que eu lute muito bem e ganhe medalha. Então, o resultado final, né, ele não é muitas vezes o que vai ser o mais importante. Lógico. Muitas vezes ele não vai ser o definitivo. Exatamente. O resultado final não é o definitivo. Não é o definitivo, exatamente. E às vezes a gente vê criança que vai na competição, perde e no dia seguinte já sai do judô. Né? Porque o que a gente aprende com a competição? E dentro da tua pergunta, o que a competição foi importante para minha vida? A competição em todos os segmentos. Eu como lutador, eu como treinador. Você competiu kata e ganhou quase todos, né? Competi um pouco de kata quando eu estava já mais velho, né? E que é um segmento do judô, que até, diga-se de passagem, às vezes é muito desvalorizado. Sim, né? Porque, mas assim, é muito difícil. É muito difícil, mas não tem uma mídia, Pô, teve um... Agora eu assisti todo a apresentação de kata, porque eu estava trabalhando, entregando as medalhas lá como oficial dessa vez. E teve um rapaz que ganhou 5 medalhas. Sim. Ele ganhou 4 medalhas de ouro e uma de prata. Você sabe por que ele ganhou essa de prata? Porque ele competiu com outro... É o Luiz. O Luiz, cara, parabéns para ele. É um cara Tirou jovem. muita onda. Ele ganhou em todos os katas e só foi segundo naquele que ele já tinha sido primeiro com outra dupla. Ele tá aprimorando bastante conhecimento técnico. Muito legal, e cara. cada ano tá se superando aí. Muito legal também. E a competição foi muito boa. E eu vi também, me chamou muito a atenção, e você deve saber o nome desse personagem, né? Faixa preta, um competidor de kata com 86 anos. Ah, sim. Foi o sensei Paulo Tenório. Paulo Tenório. Cara, que aula de vida. Assim, me motivou para treinar mais e mais e mais, porque 86 anos, o cara sair de casa para ir lá e lutar e ganhou medalha ainda. E se sujeitar a ser Sujeitar isso, avaliado, claro. né? É impressionante. É um exercício de humildade. Exatamente. Humildade total. Então, parabéns demais, muito cara. Legal, Isso é uma aula de verdade. Com certeza. E aí, dentro do que a gente estava falando,
A competição, ela não ensinou para mim diferente dos... Ela ensina para todo mundo. Porque na competição você primeiro aprende a ganhar e a perder. Uhum. Né? Você precisa entender... O judô é muito bom nisso, que cara. se você achar que você vai ganhar tudo a vida inteira, é até um pouco de falta de humildade, claro, né? Porque isso é total falta de humildade. Você vai ganhar tudo? Não, ninguém ganha tudo. Não existe. Nem o Ted Riner ganhou Nem tudo. o Ted Riner, né, ganhou tudo. Quase tudo. Mas... O Yamashita, nem todo mundo já perdeu alguma vez. Então, assim, você entende que a derrota faz parte do seu crescimento, mas que ela serve para você como um motivador para você buscar a vitória da próxima vez. Você não precisa estagnar com aquela derrota. Então, eu tenho certeza que isso eu sempre levei para a minha vida, né? Para ter autoconfiança e, acima de tudo, aquele ensinamento do cair e levantar. Porque quando você cai, você não pode ficar estatelado lá no chão. É isso. Você cai no judô, você vai levantar, cumprimenta, você perdeu a luta, aperta a mão do adversário e sai. E na vida é isso. Você caiu, tu levanta e segue a batalha. Não tem jeito. Um treinador de futebol, eu falei isso semana passada até no podcast aqui. Eu tive um treinador que falava sempre isso. Você não pode nunca ficar embebedado pelo sucesso e nem deprimido no fracasso. Exatamente isso. Não seja o arrogantão, estou tirando onda, e nem... Caia, levanta e vamos embora, vamos seguir, porque daqui a pouco pesquisa o que teve de erro e vamos melhorar na próxima. E assim, falando de professores que eu falei lá atrás... São sempre importantes pra gente, né? Não foram... o professor que eu vou falar agora não foi o professor que trabalhou na minha formação, mas me ajudou na minha formação como professor na universidade, que foi o sensei Geraldo Bernardi. Foi meu sensei também. Foi seu também na faculdade, né? O Dornelles esteve lá também, substituía. Isso. O sensei Geraldo, ele sempre falava para os alunos dele o seguinte, que o dia da competição é o dia que você vai buscar a medalha, porque você ganha a competição no treinamento. Uhum. E quando o aluno dele ganhava a medalha, chegava na segunda-feira, ele falava assim, foi tudo muito bacana, mas esse dia aí já passou. Agora nós temos que buscar a próxima. o próximo desafio. A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer, que o Bernardinho fala, né? Sensei Geraldo uma geração boa de treinadores, cara, boa de cabeça. Os caras não tinham o estudo psicológico para exercer essa função no atleta, mas eles tinham a vivência para exercer essa ação psicológica fundamental na cabeça dos atletas. Sensei Geraldo é um dos treinadores mais importantes aqui da história do judô do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Foi treinador da seleção brasileira aí em várias medalhas olímpicas. Ele foi o professor da Rafaela Silva, do Flávio Canto. Então, o professor Geraldo é uma pessoa muito diferenciada, né? Eu tenho uma passagem com ele muito legal, né? Eu treinava com o Marcão quando eu fazia faculdade, estava na faixa laranja ali, quase verde já, e aí eu estava fazendo módulo lá de judô da faculdade e tal. Aí o Cássio Cardoso, que é um grande irmão que eu tenho no jiu-jitsu, né? Um super campeão de jiu-jitsu, tinha vindo da Castelo Branco para Gama e estava lá treinando, estava fazendo judô também de faixa branca. Aí o Geraldo Bernardi me viu de faixa laranja, vem aqui dar um treininho com esse rapaz aqui, meu irmão. Que treino sensacional. Eu voava para todo lado sem parar. Mas, enfim, foi muito legal. E depois o Cássio virou meu parceiro de meio campo lá na Gama e pronto. Aí depois eu comecei a fazer gol e virou meu irmãozinho, né, cara? Cara, eu tenho assim, duas histórias com o Geraldo. Grande abraço pro grande botafoguense, Cássio Cardoso. Tenho duas histórias com o Sensei Geraldo, né, que são, assim, muito marcantes para mim. Uma vez eu fui escolhido pela federação na época para ser o chefe de delegação do Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro. E eu era o chefe de delegação e tinham 3 técnicos na minha equipe. Um dos técnicos era o Sensei Geraldo. E aí eu ficava meio constrangido. Como é que eu vou ser o chefe da delegação e o Geraldo vai ser técnico aqui? Mas aí ele me deixou tranquilo, falou, não, faz a tua parte aí, aqui a gente vai resolver, papapá. E aí o que acontece, cara? A gente teve a felicidade, esse campeonato foi no Maracanãzinho e o Rio ganhou. Nós fomos campeões brasileiros. E quando a gente foi campeão brasileiro, eu chamei o Sensei Geraldo e falei assim, Sensei, eu queria chamar o senhor para subir no pódio comigo lá para a gente poder levantar esse troféu aí de campeão. Aí ele falou assim para mim, não preciso ir não, vai você que é o chefe de delegação, você pega o troféu,
para mim não precisa não. Eu falei, não, eu sei que para o senhor não precisa, mas para mim é importante que o senhor suba comigo. E aí ele foi e eu tenho essa foto até hoje bacana, dele lá bacana. no pódio comigo. E a outra questão foi que eu começando a ter muito compromisso no judô há uns anos atrás, né, já na parte de gestão, e o Geraldo sempre muito ocupado com o judô, né, e eu cheguei para ele e falei, Sensei, queria fazer uma pergunta para o senhor. Às vezes eu estou sacrificando muito a minha vida particular por causa aqui do esporte, do judô, mas o senhor que tem mais experiência que eu queria fazer uma pergunta. Se o senhor voltasse no tempo, o senhor teria feito isso tudo de novo? Aí ele falou, teria. Eu quero te fazer essa pergunta também. E eu me coloquei no lugar dele ali naquela hora, né? Não que eu seja do tamanho dele, muito longe disso, né? Eu acho que ele é o maior vitorioso que a gente tem aí no judô, mas ele é um exemplo, né, para todos nós. E quando você fala aí de fazer tudo de novo, cara, eu faria, porque... Você já passou por muitas provações também, né? Eu já passei por muita coisa. Talvez eu fizesse uma coisa ou outra diferente, mas eu faria, né? Senão eu não estaria no lugar, né? Onde, vamos entrar nesse ponto agora. Onde hoje eu estou, entendeu? Mas, assim, também, Marcelo, a gente comete alguns erros quando é mais jovem, né? A gente vai ficando mais experiente. Ainda bem, né? A gente vai ficando mais experiente. Você vai aprendendo com a vida, vai aprendendo com as pancadas que você toma, né? Então é lógico que eu não posso dizer para você que tem coisa que eu fiz com 20 e poucos anos, que agora eu tenho 53 anos, eu faria igualzinho. Não, algumas coisas eu teria, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje. Mas, cara, o caminho que eu fiz é um caminho que eu me orgulho, né? Corri atrás aí dos meus objetivos, né? De uma forma ou de outra, fui conseguindo atingir, né? Então vamos começar a falar disso agora. O que você está fazendo hoje, Lara? Explica para a galera. Dono de academia, sensei da academia, equipe de judô, federação de judô, já está na diretoria da federação há algum tempo. Faz um panorama do que você vem fazendo nos últimos anos e passa para a galera para a gente poder falar de como você está atuando hoje. Eu tenho algumas perguntas importantes sobre gestão, sobre federação e tal, mas explica, faz um resumão aí do que você está atuando hoje. Cara, eu, na verdade, assim, de todos os trabalhos que eu executo, aquele que eu tenho sempre muito mais orgulho é o de ser professor, né? Então, eu vou preencher um formulário em qualquer lugar que seja. Quando pergunto a minha profissão, qual é a minha profissão? Professor. Né? Então, assim, atualmente eu tenho 3 tipos de atuação profissional, né? Eu tenho uma academia e já há 25 anos, e a minha academia não é só de judô, né? Tem outras modalidades também, então eu também tenho que ser o responsável técnico da academia. Eu, todo dia à noite, sou professor de judô, né? Sou sensei e formo aí novas gerações de judocas, né? E eu estou presidente da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro. Está no primeiro ano, segundo ano de mandato? Eu completei agora em março o meu primeiro ano de mandato. Eu já havia sido vice-presidente por 4 anos na primeira gestão do presidente Jucinei Costa. Jucinei, grande amigo, né, grande que sensei. É também Kodansha. Nosso, também Kodansha Sétimo Dan. E o sensei Jucinei me convidou na época, eu fui vice-presidente nos primeiros 4 anos dele. E o sensei Jefferson Vieira, que também é sétimo Dan, árbitro internacional, foi vice-presidente por 4 anos do sensei Jucinei e atualmente é meu vice-presidente, né, que é o parceiro lá nas decisões. Então, assim, meu trabalho consiste aí nessas 3 coisas. Às vezes o dia é curto para isso tudo, mas a gente vai se adequando, né? Quais são as maiores dificuldades de ser presidente da federação e quais são as maiores dificuldades da própria federação, Lara? Então, vou até falar assim, eu nunca uso esse termo que você até falou, assim, ser o presidente. Eu não sou o presidente, eu estou. Né? Tá bom. Por quê? Porque... Em inglês seria o mesmo verbo, mas a diferença é bem grande. Para nós aqui em português é bem diferente. Porque o que acontece? Eu não sou o dono da federação. A nossa federação ela já está completamente, né, atualizada quanto à Lei Geral do Esporte.
né? Nenhum presidente da Federação do Rio ele pode se perpetuar no poder, né? Nosso mandato é de 4 anos, com direito a uma reeleição. Então, assim, eu vou ficar 4 anos, se eu me candidatar, eu posso ficar mais 4, e depois eu tenho que sair, como o professor Jusinei saiu, e aí eu tenho a responsabilidade de preparar a nossa federação, a nossa comunidade, para passar o judô num sarrafo mais alto do que o que eu peguei. E eu acho que cada presidente, ao assumir, tem que pensar nisso. A gente, diferente do que às vezes se vê na política convencional, onde um político entra e tem que destruir o que o outro fez, né? A gente no judô não pensa dessa forma. Nós aqui pensamos assim, olha, a federação vai crescer. E eu tenho certeza, por exemplo, que o professor Jusinei torce para que eu faça a federação crescer, como eu vou torcer para o próximo presidente. Claro, que é bom para todo mundo. Exatamente. É assim que o judô vai crescendo. Uhum. Porque nós trabalhamos para o judô, entendeu, Marcelo? O negócio é a nossa filosofia de vida, sim. entendeu? Isso é uma aula para todas as outras federações, né? A gente está trabalhando, eu estou trabalhando também na Federação do Rio agora de futsal, como gestor de marketing. E a ideia é exatamente essa, é fazer com que todo mundo entenda que se nós tivermos entretenimento, que se nós tivermos uma boa visibilidade, se nós tivermos uma imagem limpa passada para quem está em casa, a gente vai usufruir. Quer dizer, não só a federação vai usufruir, mas os clubes vão usufruir, os pais dos atletas vão ver seus atletas cada vez mais engajados em conseguir projetos melhores, e é bom para todo mundo. Ficam profissionais do ramo, treinadores, preparadores, enfim, dirigentes, todo mundo ganha. Judô, e patrocinadores também. Dentro do judô não pode ser diferente. O judô prega a filosofia de uma sentença japonesa do Jita-Kyoei, né, que é o bem-estar mútuo. Né? Então, o que acontece? A federação, ela melhora financeiramente. Ao melhorar financeiramente, a gente dá mais benefícios para os filiados. Né? Então, a gente paga uma viagem, o transporte numa viagem, ou paga a hospedagem dos atletas. Ou um kimono novo, de repente, ou dependendo kimono lá para os campeões. Sim. A gente, por exemplo, no Super Estadual agora, não cobrou taxa de inscrição nem no Catar, nem na equipe, entendeu? Então, esses 2 segmentos foram gratuitos. Por quê? Porque a federação melhora e esses recursos eles têm que voltar para a nossa comunidade. Que isso, na verdade, é o que se espera do próprio poder público, que é o quê? Você paga um monte de imposto você quer ver o retorno. O judô, a gente como gestor de uma entidade desportiva, tem que fazer exatamente isso. A gente arrecada e tem que transformar esse suposto lucro, né? Porque a gente é uma entidade sem fins lucrativos, em retorno para a comunidade do judô. Ótimo. Ô, Lara, fala um pouco dos projetos, competições que a gente tem esse ano, incentivo à base e ao alto rendimento, que você acabou de citar aí, que tem um retorno. E como esses atletas hoje, além do Bolsa Atleta, enfim, e patrocínios próprios, como esses atletas conseguem chegar nas seletivas para conseguir chegar numa Olimpíada, por exemplo? Dá um panorama disso. O que acontece? Os atletas, a partir da classe cadete, que é a partir dos 15 anos, eles participam do circuito estadual. Dentro do circuito estadual, a gente faz um ranqueamento. E aí, o atleta mais bem ranqueado ali representa o Rio de Janeiro nos campeonatos brasileiros. Então, a primeira coisa que é necessário é o atleta conseguir integrar a seleção do Rio de Janeiro para que ele possa ir para a competição a nível nacional. E a CBJ, ela tem seletivas, né, a nível nacional, que ela classifica atletas para representar a seleção brasileira nos eventos internacionais. E a CBJ vem fazendo muito bem esse trabalho de base, né, para que quando esse atleta chegar no sênior, que é a fase adulta, ele já está completamente adaptado. Vários medalhistas olímpicos, como por exemplo a nossa Rafaela Silva, foi campeã mundial da classe de base, do júnior. E aí, ao chegar no sênior,
né, ou na fase adulta, esses atletas já são muito rodados, né? muito Já experientes. participaram em várias competições. A adrenalina já não é tão... Exatamente. Você imagina o que era aquela época de 80 que a gente citou aqui, que o atleta saía daqui para lutar com um europeu sem saber nem se o cara era destro ou canhoto, né? E sem ter o conhecimento de nada do que ia acontecer ali. Então, hoje, realmente, os atletas têm um suporte, um outro suporte, né? Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente faz esse processo de ranqueamento e na base, para que a gente possa dar mais oportunidades a mais crianças, o sub-13, o sub-15, a gente faz seletivas abertas. E aí os vencedores dessa seletiva, as crianças podem ser inscritas, e aí os vencedores representam o Rio de Janeiro a nível nacional. Sim. Né? Lara, falando um pouco sobre formação de atletas, o que diferencia um atleta que você olha para ele, você olha para ele e fala assim, esse cara tem pinta de campeão, para um atleta que treina muito bem, é um leão de treino, mas que na competição ele não, você já sabe que ele não vai render tanto. O campeão, ele é o combo, né? Ele é um combo. O campeão, ele tem a parte física, a parte técnica, né? E a parte psicológica. Dificilmente alguém que tem uma parte psicológica muito fraca consegue ser um grande campeão. Mas aí também, quem não tem condicionamento físico, não consegue. Então, o grande campeão, ele é quase um extraterrestre, né? Porque o cara tem que ser bom em tudo, tecnicamente, fisicamente, psicologicamente. Então, o ideal é que o atleta possa trabalhar essas três valências aí para que ele consiga realmente ter mais possibilidade de êxito. Isso, obviamente, Marcelo, a gente falando do atleta de alto rendimento, sim. né, cara? Agora, os erros mais comuns de um atleta jovem, assim, o cara às vezes treina muito, mas ele comete alguns erros ali que, onde você vê, na parte física, talvez todo mundo se iguale. Hoje está todo mundo treinando bastante. Mas onde você vê isso? É falta de sensibilidade, de inteligência emocional na luta? Hoje, onde está o diferencial hoje? Como você... Isso que eu vejo o problema que acontece, você já até me respondeu aí quando você falou o atleta jovem. O atleta jovem, às vezes, ele é muito impetuoso, né? E o maior erro... Muito senhor de si, exatamente. talvez. Às vezes, o maior erro que ele comete é o de não escutar. Entendeu? Porque tem sempre alguém que veio primeiro, né? Alguém que já viveu aquilo, alguém que já viu aquilo N vezes. E assim, a gente, às vezes, né? O jovem, ele precisa ter essa capacidade de escutar, né? A gente já viu lutas serem perdidas exatamente pela ausência dessa questão do cara conseguir escutar o que o treinador está falando, entendeu? Então, falta um pouco... assim, a pergunta que eu ia te fazer em seguida é talento ou disciplina? Né? Às vezes o cara é muito talentoso, mas ele não está te ouvindo, ele não tem a disciplina para... Ele vai muito dentro na ânsia do que ele acredita, do que ele treinou, da parte técnica, mas às vezes um canhoto ali, num movimento qualquer, e você pode ter falado para ele e o cara não te ouviu. O grande campeão, cara, não existe o grande campeão indisciplinado. Porque, não tem, porque o grande campeão é aquele cara que é regrado em tudo na vida dele, porque ele tem um objetivo muito claro. É muito difícil alguém que não tem disciplina nenhuma conseguir ser o grande campeão. Né? É muito difícil. Porque tem muita gente boa de judô, muita gente habilidosa. Né? Então, o campeão ele vai ser o diferenciado. Vai ser o diferenciado. Ainda mais num esporte como o Brasil, né? No judô, como um país como o Brasil, que tem um judô muito forte, um judô altamente técnico, né? Muitos senseis muito conhecedores da técnica do judô, que passam a base para os seus atletas, e esses atletas chegam na seleção brasileira, né, com uma boa base, e aí, cara, o diferencial é isso, é quem consegue agregar mais desses valores, entendeu? Vamos lá, Lara, eu quero agora histórias marcantes tuas como treinador, algumas situações difíceis em competições,
como treinador também, pode ser como atleta, coisas de bastidores também que a galera gosta de ouvir, que aconteceram em lutas assim. O que você pode falar pra gente disso aí? Cara, tem. Não, Assim, a gente sabe que tem, né? a gente vai para campeonato, eu já fui muito campeonato até paralímpico, né? Eu tenho atletas cegos. Cara, eles são maravilhosos. Vocês não têm ideia, meu irmão. Os caras são demais. E tem muitas histórias aí, muito engraçadas, né? Mas As publicáveis. eu vou falar uma história aqui que não foi no Paralímpico, onde a gente estava fazendo o check-in no aeroporto e eu era técnico da equipe do Rio de Janeiro, a gente ia para um campeonato brasileiro e uma empresa aérea tinha, não sei se tem ainda, mas assim, não quero aqui fazer propaganda da empresa aérea. Pode falar, aqui não tem mas problema. De repente ele patrocina por... quem sabe? Eu te dou um percentual, tô brincando. Mas tinha uma empresa aérea que tinha aquele sistema de pontuação lá, sim. Né? Que o nome era Smile. Sim. Né? Não vou falar o nome da empresa, mas o nome era Smile. Aí a menina do Rio de Janeiro tá na fila lá para poder fazer o check-in. Aí o atendente lá do aeroporto fala assim: você tem Smile? Aí ela, não, eu só sinto enjoo, mas não desmaio, não. Então, esses micozinhos que... então, tem várias desses. Acontece algumas muito engraçadas, mas assim, tem aquelas que deixam a gente irritado. Que é tipo, o atleta tá contigo o final de semana todo e tá na hora dele lutar lá. Aí na hora de lutar, vem o atleta pra você e fala assim, vou terminar sendo desclassificado. Eu falo, mas por quê? Não, eu esqueci a faixa. Aí não. Aí eu falo, meu filho, ainda bem que você não faz natação, porque senão você tava pelado. Né? Porque você ia esquecer a sunga, você tava pelado. E aí a gente vai igual um doido pelo ginásio. Achar uma faixa pra ele. Achar uma faixa pro cara lutar, né? Então, uma vez nós tivemos uma atleta que estava perdendo peso, né? E aí ela já... Porque às vezes o judoca tem que pesar antes de começar a luta e se estiver fora do peso tem um tempo para ele correr ou fazer qualquer tipo de atividade para baixar o peso e pesar novamente para tentar lutar naquela tal categoria. E aí a atleta devia estar fazendo uma restrição alimentar há um tempo para poder participar da pesagem. E aí, quando chegou na hora da pesagem, a atleta surtou, se trancou no quarto, abriu dezenas de chocolate ao mesmo tempo, começou a botar tudo dentro da boca, comeu o chocolate todo, entrou desesperada lá, e aí a gente querendo saber o que estava acontecendo, né? E aí pedimos para uma treinadora aí, porque era uma moça, né? E aí, quando chegou lá, falou, olha, ela surtou aí, começou a comer tudo que tinha que comer e terminou que não lutou, entendeu? Não lutou. Então, assim, isso no dia da competição. Nossa Senhora. Então, assim, acontece muita coisa engraçada. Tem coisas até mais engraçadas que eu não posso falar aqui. Claro. Eu sei. Tem um monte de coisa assim que não dá pra gente falar num programa aqui, entendeu? Mas tem muita coisa. Essas são básicas, aquelas... historinhas. Historinhas. Mas é sempre bom, galera. Que acontece na competição. Maneiro. E o futuro do judô, Lara? O que você espera que o judô alcance dentro do Rio de Janeiro, principalmente, que hoje você tem a caneta, né? Você é o cara que está comandando junto com todos os kodanshas ali que te cercam, te ajudam. Eu vejo uma organização muito grande nas competições, eu vejo... vocês conseguiram agora novos tatames também, enfim. Mas o que você espera para o judô? Vamos falar do judô dentro do nosso estado. Na verdade, Marcelo, assim, você até falou o negócio do tatame. A gente vem realizando alguns campeonatos a nível nacional. Vamos fazer esse ano de novo o Brasileiro Sênior. E a Confederação Brasileira de Judô tem um projeto de auxílio às federações. E as federações que organizam, né, os campeonatos nacionais estão recebendo aí 4 áreas de tatames, mais tecnologia. E nós estamos agora para receber, né, e essa ajuda aí da Confederação Brasileira para nós realmente é muito importante. O material de tatame, tecnologia, é um material muito caro. Mas, dentro do que você falou, na verdade, o que eu espero para o futuro não é só para o judô do Rio de Janeiro. Sim. Né? Eu penso no judô aqui do Brasil.
A gente vem, sim, numa evolução dentro da questão desportiva. Acho que o Brasil sempre vai brigar por medalhas e, se Deus quiser, cada vez por mais medalhas. Né? A gente vê o trabalho sério que é feito aí pela comissão técnica, pelos clubes, pelos atletas. Mas o que eu queria muito, se eu pudesse escolher para o judô no futuro, é que o judô estivesse nas escolas. Pô, bacana, hein? A gente precisa do judô nas escolas. Ah, mas e o judô campeão? O judô vai ser cada vez mais campeão. Quanto mais eu tiver criança na escola, mais o judô vai fazer campeão. Por quê? Porque vai aumentar Claro. Né, a quantidade de pessoas praticando. Né? E aí, não quero fazer comparativo com nenhuma modalidade esportiva, mas assim, você vai entender o que eu estou falando. A gente fica alguns anos na escola, né, na nossa vida, na juventude, praticando na maior parte das escolas os mesmos esportes. Exatamente. Os mesmos esportes. E alguns desses esportes que são massificados dentro da escola, o Brasil não tem resultado nenhum. É verdade. Né? É verdade. Então você vê, o judô tem o resultado que tem, é o esporte olímpico mais vitorioso do Brasil, sem estar dentro das escolas. Ah, na minha tá, hein? Na Assim, minha tá. Você imagina o dia que a gente tiver judô nas escolas. O judô como esporte vai ser uma potência maior ainda, mas eu tenho certeza que a gente conseguiria, aos poucos, ter uma sociedade melhor. Com certeza. Eu tenho certeza, cara. E isso não vai faltar nunca na minha ideia de elaborar projeto. Todo projeto que eu elaboro de forma social tem uma empresa disso, de projetos incentivados. Todo e qualquer projeto que eu faça tem judô. Não tem como não ter. Se eu tiver um dia, e não está muito longe disso, numa secretaria de esportes, né? Ou de um município, ou do estado, enfim, ou de forma nacional, pode ter certeza que você pode contar comigo também para a gente elaborar alguma coisa gigante para o judô. Futsal, claro, que é o que eu joguei a vida inteira, mas o judô é o que realmente eu acredito que faça a diferença. O que faz a diferença em disciplina na escola, e toda diretora que eu tive a oportunidade de trabalhar, elas passaram a entender a importância do judô na formação global da escola. O menino que vinha de outra escola com problema de disciplina, ou um menino que sofria bullying, e o judô iguala. O judô é para o alto, é para o baixo, é para o magrinho, é para o gordinho, é para todo mundo. Ele é muito democrático, eu acho que é o mais democrático de todos. Se você, por exemplo, perguntar para mim como sensei, né? Assim, mas qual o trabalho que você se orgulha mais? Você se orgulha de ter feito fulano, que é campeão, o outro que é campeão disso, outro que é campeão daquilo, ter formado esses atletas e tudo. Isso traz, sim, para a gente um prazer, né? Uma satisfação. Mas eu acho que o orgulho maior que eu tenho é da quantidade de jovens vindo de comunidades que eu consegui mudar a vida através do ensino do judô. É verdade. Porque isso fica para a vida. É verdade. O seu tempo de ganhar medalha, ele acaba bem cedo, né? E aí depois você tem uma vida pela frente. Exato. E essa vida que vem pela frente é que o medalhista, quem quer que seja, tem que estar preparado, né? Se a gente for citar um aqui, que eu lembrei agora, eu cito o professor Ebert, sensei Ebert, que é seu aluno, que é proveniente de uma comunidade, né, que hoje é professor de educação física, é segundo dan, né, de judô, e treina comigo pra caramba, tá me ajudando demais nessa luta aí pela faixa preta, enfim, um cara que eu respeito demais. E que passou pelas suas mãos desde pequeno. Desde faixa branca. E hoje é um cara extraordinário na profissão que exerce. E, por exemplo, quando eu conheci ele no projeto e convidei algumas pessoas para irem para minha academia para a gente poder fazer um trabalho. E ele, desde pequenininho, teve comigo lá, né? E alguns meninos que naquele momento não se interessaram, até já morreram, né? Já morreram aí na violência do tráfico, porque foram pegos ali pelo traficante para trabalhar junto, né? Se é que pode dizer que foi trabalho, se é que isso é trabalho, né? E esses meninos, alguns até já morreram, entendeu? E aí, quando o menino ele entra e vem no caminho do esporte,
Ele muda o status da vida dele e da família Mindset dele. que chama, né, hoje, né? Mindset, Exatamente. muda a maneira de pensar. Exatamente, muda o status da vida dele e da família, né? Verdade, cara? é verdade. É isso. É isso. Lara, a gente já está chegando no final. Se tiver faltando alguma coisa aqui, a gente fala, tá? Você pode falar sobre o que você quiser, mas a gente tem que fazer um bate-bolazinho que eu sempre faço com todo mundo. Tá. Melhor judoca de todos os tempos para você. Pra mim, é o Koga. Koga, um golpe favorito. Yoko Tomoe-Nage. Pô, é lindo mesmo. Eu tô com um problema no quadril. Ô, Losso, não me pede isso lá no dia, não, pelo amor de Deus. Losso é o Sensei Losso, grande mestre também. Kodansha, que chefia o nosso módulo. Não me peça Yoko Tomoe, por favor. Tô brincando. Pode pedir que eu consigo. Lança que o Marcelo balança. Lança que o Marcelo balança. Do meu jeito, né? Não sei se eu vou balançar o quadril, se vai sair a perna lá na hora, mas eu dou meu jeito. A competição mais marcante, não importa se tenha sido como professor, como treinador, Cara, como atleta. O que você me fala aí de competição veio agora aqui primeiro na minha cabeça. Em 2016, eu fui um dos gerentes do judô nos Jogos Olímpicos, tá? E ajudei na organização toda da competição de judô por 1 ano seguido. E eu estava na arena, muito próximo à beira do dojo, do Shiaijo, que é a competição, e eu vi o momento que a Rafaela Silva derrubou a atleta na final, e o momento mais emocionante para mim numa competição de judô foi ver aqui no Rio de Janeiro a Rafaela Silva tocando o hino nacional e ela recebendo a medalha de ouro na Arena Carioca 2. Só de eu falar aqui, eu fico arrepiado. Foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi, a mais emocionante que eu vi assim no judô. Foi muito sensacional, legal. Sensacional. Um conselho para quem está começando. Perseverança. Acredita. Eu acho que a palavra do judô é essa, né? Acredita que você consegue. Eu acho muito bonito o judô, porque o faixa branca fica lá atrás, aí vem o cinza, vem o azul. E você tem que ir galgando mesmo o teu momento, né, cara? É demais mesmo a Você filosofia. vai conquistando passo a passo, né? É isso. E uma palavra que o judô significa para você? Disciplina. Disciplina. Uma palavra é isso, disciplina. Sem disciplina você não consegue nada. Recado final para a galera, ou para os seus alunos, ou para os judocas do Rio de Janeiro. Bom, pessoal, foi uma honra estar aqui. Falar de judô para mim sempre é bacana. Mas eu queria muito que vocês se dedicassem cada vez mais, né? E tivessem o judô não só como um lugar onde você vai ter êxito esportivo, mas um lugar que pode realmente mudar a sua vida, que você tenha a filosofia do judô aí como um parâmetro para seguir na sua vida. Maravilha. Faltou alguma coisa da gente falar? Claro que sempre falta alguma coisa, mas se você tiver mais alguma coisa para falar, a hora é agora. Uma coisa que eu queria falar, né, é que a gente no meio das artes marciais usa muito a palavra sensei, né, e usa muito a palavra Shihan, né? Então, Shihan é como se fosse um mestre? Shihan é o mestre. É o mestre. É o mestre. Mas o grande mestre, talvez. Exatamente. O que é o sensei? A tradução exata da palavra sensei é aquele que veio primeiro, né? Então, às vezes, equivocadamente, a gente tem um jovem que hoje, numa idade mínima de 16 anos, passa para faixa preta, e a partir do dia seguinte, às vezes, o jovem acha que ele já é sensei. Não é. Né? Então, isso aí tem que ter exatamente aquele exercício de humildade, né? Da gente continuar aprendendo até que a gente realmente se torne um sensei em todos os aspectos. E uma coisa que eu não sei se todos os judocas que estão assistindo aqui sabem, né? Mas isso aí a gente conversou, inclusive, na Kodokan. No judô não tem mestre. Não tem mestre, né? Eu, com o tempo que eu tenho hoje, eu sou sensei, né? Mas mestre... Veio bem antes, né? Mestre não. Porque mestre no judô só existe um, que é o Shihan Jigoro Kano, professor Jigoro Kano, fundador do judô. Ele é o nosso único mestre. Os outros são sensei, né? São professores. Então, fala, galera, chegamos no final desse programa de hoje, mas antes da gente fazer o nosso tema, eu preciso dar esse presente maravilhoso para o sensei. Lara, olha, um vinho da Wine Leblon, né? A Wine está ajudando a gente nesse programa aqui.
E é um presente para você degustar aqui Valeu, Marcelo. assim que você quiser. Obrigado, Tá bom? Obrigado. Tamo juntos. Tá? A Wine tá sempre com a gente aqui, o Wine Leblon. Grande abraço para vocês aí. Rick, vamos fazer o tema final? Bora. Então vamos nessa. Toxai, entrevistas Toxai, entrevistas Toxai, entrevistas. Hoje foi sensacional. É, meu grande mestre. Tamo juntos. valeu. Grande abraço, até a próxima. Valeu. Valeu.